Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que hoje apresenta o trabalho de atendimento espiritual holístico desenvolvido pelo Grupo Francisco de Assis. E quem nos fala mais sobre ele é o presidente da instituição, Irmão Estevão. Irmão, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Bom, para abrir o nosso programa, eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores como que o Grupo Francisco de Assis, já em funcionamento há 25 anos, decidiu por uma proposta universalista, que inclui os princípios da Umbanda, do Kardecismo e do Orientalismo. Por que esse caminho espiritual? Ana, o Grupo Francisco de Assis entende, acredita, que as religiões dividem os homens. E a nossa proposta é uma proposta de unir os homens, de unir as pessoas para um trabalho espiritual, para um trabalho espiritualista. E nós buscamos nas essências de todas as religiões, de todos os pensamentos, das filosofias, nós buscamos a essência. E dessa essência, nós somamos e procuramos realizar, procuramos fazer dela um trabalho prático, um trabalho voltado para as pessoas, um trabalho em que as pessoas possam chegar ali e receber um alento espiritual, uma palavra espiritual, independente da sua religião, da sua formação, da sua crença, do seu credo. A gente acredita que este sentimento religioso, que é o mais importante, que ele está dentro das pessoas, independentemente da fachada da sua igreja, da forma como ela é. A gente busca entrar no coração das pessoas, a gente procura mostrar que o caminho espiritual está dentro delas. E por isso a gente busca essa, digamos, união de forças espirituais. Bom, vocês têm uma proposta precípua, né, que é o pronto-socorro, né, o atendimento para as necessidades das pessoas com algum tipo de desequilíbrio. Por que essa preocupação com esse atendimento de urgência, de pronto-socorro? A preocupação, as pessoas procuram as casas espiritualistas normalmente por aflição, por angústia, normalmente. Quando as pessoas assim se veem com problemas, com dificuldades, elas buscam um apoio espiritual. E o nosso espiritualismo, ele é um espiritualismo prático. Tudo no Grupo Francisco de Assis tem uma proposta prática, uma proposta concreta de realização. Nós somos um grupo de ação mediúnica, de ação espiritual. E como as pessoas se mostram e se apresentam com os seus problemas, nós procuramos nos preparar para poder atender às necessidades delas, aquilo que elas estão buscando. Assim, quando elas chegam na nossa casa, nós ouvimos, conversamos, elas conversam com os espíritos, com os guias, que recomendam terapias espirituais que nós desenvolvemos, né? É uma forma de acolher, ouvir primeiro, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente ouve muito, né? E fala o necessário. E essa proposta, esse encaminhamento, faz com que as pessoas se sintam acolhidas. E nós temos na nossa casa diversos trabalhos que podem atender a essas necessidades, a essas buscas que as pessoas procuram. E como é que é organizado esse atendimento? Uma pessoa chega lá angustiada espiritualmente, enfim, desanimada com as dificuldades da sua própria vida. Como é que ela é recebida na casa e como é que são as sequências de atendimentos? Ela é recebida numa orientação espiritual, né? Nessa orientação espiritual, ela vai conversar com um espírito incorporado no médium. Essa conversa é uma conversa sigilosa, é um diálogo, onde a pessoa expõe os seus problemas, as suas aflições, ou não, ou simplesmente uma conversa, um simples diálogo, uma troca, né, de experiências. E a partir dessa conversa é que este espírito faz um diagnóstico daquilo que seria o problema.
E a partir dali, ele constrói um caminho de solução, um caminho que seria um prognóstico, seria um tratamento espiritual, que é proposto, né, a essa pessoa. E a partir dessa orientação, dessa consulta espiritual, é que cada um caminha na casa, de acordo com o seu problema, de acordo com aquilo que ela foi buscar. Seja um problema de saúde, que ela quer resolver, que ela quer entender, seja um processo depressivo que gera uma obsessão, seja uma inquietação espiritual, problemas de insônia, de depressão, síndrome de pânico, obsessões, processos de magias, né, em que as pessoas se envolvem. Isso tudo na nossa casa se constrói através de terapias, onde as pessoas compreendem o seu problema e a partir da compreensão de como ele surge, ela até se cura disso. Uhum. Ao lado dessa preocupação com o atendimento espiritual, vocês passam algum conteúdo sobre a dinâmica espiritual da vida, sobre como é que funciona a vida espiritual? O nosso trabalho ele é interativo. Né? O paciente ou o participante, melhor dizendo, do nosso trabalho, ele é levado a conhecer um pouco mais o mundo espiritual. E como o mundo espiritual interfere em sua vida material. E como a vida material dele, às vezes e tantas vezes, interfere na vida espiritual dele. É uma via de mão dupla. E é uma via de mão dupla. E o conhecimento desse processo, de como as coisas acontecem da espiritualidade para nós e de como nós agimos para com ela, faz com que cada um compreenda o seu processo, compreenda o seu problema, o seu caminho. Então, podemos dizer que no GFA nós buscamos mostrar e construir um caminho espiritual junto com a pessoa. Me diz uma coisa, e como é que se cruzam essas influências todas, kardecistas, umbandistas, orientais, como é que isso se funde na hora de fazer o atendimento às pessoas? Eu diria que assim, a discriminação ou o preconceito está na cabeça das pessoas e não no mundo espiritual. Né? O mundo espiritual ele está aberto, ele está disposto a se mostrar como ele é. Para isso as pessoas têm que se abrir, têm que se mostrar interessadas na compreensão dessa proposta, porque não somos nós que dividimos o mundo espiritual. Né? Não somos nós que fazemos com que o mundo espiritual seja diferente ou seja parecido com aquilo que ele é hoje na nossa sociedade, conforme ela se mostra. Né? Essa forma que nós temos de lidar com o mundo espiritual, com essas forças espirituais, é como se fosse digamos, uma rodoviária. Interplanetária, digamos assim, né? Como se pessoas diferentes se encontrassem no mesmo lugar com o mesmo propósito, com a mesma proposta. No caso, os espíritos. No caso, os espíritos. E nós sabemos interagir, lidar com essas forças sem preconceito, sem discriminação, né? Como se estivéssemos num grande congresso de pessoas diferentes, sabendo lidar com as diferenças e respeitando essas individualidades de cada um. Existe uma crença popular que diz que a Umbanda estaria mais preparada, né? Os espíritos que propugnam a Umbanda estariam mais preparados em lidar com as coisas mais terrenas do que, por exemplo, os orientais. Você observa isso? Digo assim, feitiços, né? Bruxarias, magias, obsessões estariam mais no campo da Umbanda do que, por exemplo, das correntes orientalistas? Eu diria que a Umbanda ela tem uma facilidade maior de se aproximar das pessoas, porque a Umbanda é emoção. Ela lida com os sentimentos, ela lida com as emoções das pessoas. Ela lida com o mundo mais real, mais concreto, mais fácil de ser compreendido pelas pessoas.
E quando essa linguagem da Umbanda se mostra mais próxima das pessoas, ela é mais aceita, ela é mais assimilada, né? No GFA nós costumamos dizer que a Umbanda, ela atua no coração para despertar a mente, para agir no pensamento, para agir na mente. Já as correntes orientalistas, né, o kardecismo, elas são mais intelectualizadas, elas atuam na mente para atingir o coração. É talvez um caminho mais difícil, né? Mas é um caminho. Por isso a Umbanda, no caminho inverso, ela é muito mais considerada popular, mais fácil de lidar com essas coisas materiais, pois ela se aproxima das pessoas, dos seus problemas, né? Ela tem o toque, ela tem aquela sensação de que você está lidando com a pessoa de igual para igual. E isso facilita o processo de envolvimento, de cura dessas pessoas, da aceitação, da participação no trabalho. Você citou alguns problemas que acometem as pessoas. Eu te pergunto, qual é o grosso do contingente de pessoas, ou quais são os problemas mais comuns que atingem as pessoas, que as fazem buscar uma casa de pronto-socorro espiritual como o Grupo Francisco de Assis? São problemas sentimentais. De ordem afetiva? De ordem afetiva, seja amorosa, seja relacionamento com os filhos, relacionamento com amigos, são problemas mais afetivos. Isso a gente sente que é o grosso da busca da solução, né? Porque quando o coração dói, tudo dói. E isso, de fato, é uma busca. E isso acaba resultando em outros processos, em outras doenças, vamos dizer assim, outras patologias, outros problemas, né, que são percebidos. Mas o grosso é a parte emocional, sem dúvida. E eu te pergunto, agora olhando a situação por um outro ângulo, por que as pessoas adoecem espiritualmente, excetuando-se a coisa do relacionamento? Como é que você veria, qual é o caminho ou as escolhas equivocadas que nos fazem adoecer espiritualmente? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Nós vamos fazer um breve e rápido intervalo e voltaremos a conversar sobre o atendimento espiritual de emergência com o irmão Estevão. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o irmão Estevão, presidente do Grupo Francisco de Assis, casa que presta um trabalho de pronto-socorro espiritual à comunidade em geral. Irmão Estevão, no bloco anterior você me respondeu que as pessoas procuram muito a casa por questões de problemas afetivos, seja em relacionamentos, seja relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, pais e filhos, né? Enfim. Eu te perguntaria agora quais são as condutas não muito equilibradas que nos fazem encontrar um desequilíbrio espiritual. O que você diria ao nosso telespectador para que ele pudesse encontrar um equilíbrio espiritual? Eu penso que a falta espiritual resulta da falta de espiritualidade, da falta de se buscar um caminho espiritual, alguma coisa que esteja fora do mundo material, alguma coisa que se possa acreditar e se trabalhar por isso. Quando se ausenta do mundo espiritual, quando se afasta da religiosidade de uma forma em geral, o mundo fica mais difícil, ele fica mais embaçado, ele fica mais vazio, ele fica mais cinzento para se enxergar e para se conduzir neste próprio caminho espiritual, né? O mundo ele fica mais tormentoso sem uma espiritualidade. Eu te perguntaria, fazendo um link sobre o que você está falando agora, com o que você respondeu anteriormente, se as pessoas estivessem mais espiritualizadas,
você acha que elas teriam menos problemas de relacionamento? Sem dúvida. Porque a espiritualização, ela é uma reformulação interna. Ela é uma reforma íntima. Ela é uma construção de valores. É uma compreensão de acontecimentos que ocorrem na nossa vida como um todo. E ser espiritualizado é saber compreender e lidar com esses valores, com esses acontecimentos, é saber se relacionar, é saber compreender o mundo material, as relações que temos no mundo material. E essa compreensão, ela traz conhecimento e traz uma forma de lidar com isso de maneira que se possa conduzir melhor a vida e resolver melhor os problemas. Dá um exemplo assim prático para o telespectador, assim, qual é a diferença de você ter uma visão materialista de uma situação e uma visão espiritual de uma determinada? Citando um exemplo assim prático, de casos que você observa no centro. O relacionamento conjugal. Esse é sensível. O relacionamento conjugal. É um tema bem sensível. É um tema bem sensível e é uma grande procura, uma grande busca na nossa casa, né? O relacionamento conjugal, quando a pessoa chega e pergunta para o espírito, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? Por que eu tenho que lidar com essa pessoa? Né? Por que eu tenho que estar junto? Né? E como que eu faço para me desvencilhar? Ela pede para o Espírito dar a solução. Né? E este problema, ele é um problema concreto, ele é um problema típico. Né? Porque é uma falta de conhecimento, às vezes, com certeza, das pessoas, para saber que as relações não acontecem por acaso. Né? Quando ela passa a compreender o porquê que ela tem que estar com aquela pessoa, ou porquê que ela tem que, num determinado momento, conviver com aquela pessoa para superar alguma coisa que ela traz, às vezes, de uma vida passada, daquela convivência que ela tem que ter, quando ela passa a compreender e lidar com isso de uma forma mais espiritualizada, sabendo que aquilo, às vezes, é até uma missão, ou é um resgate, ou é uma convivência necessária, ela entende melhor o seu processo. Mas, assim, você falou resgate, qual outra coisa? Missão. Qual a razão de nós estarmos nessa situação? Qual o sentido disso? Isso envolve um sentimento de amor, obrigatoriamente, ou só de disciplina? Necessariamente não envolve só um sentimento de amor, né? Envolve um relacionamento necessário, tantas vezes. Uma convivência, muitas vezes e tantas vezes, e o mundo espiritual tem muito disso, dos resgates que nós temos que ter com a convivência com as pessoas que temos à nossa volta, né? Isso é um tormento para as pessoas, né? Relacionamento não só conjugal, mas de pais com filhos, né? Quando você tem um filho, dois filhos numa mesma casa, sendo que um é aquele que os pais consideram que é maravilhoso e que não tem problemas, e um outro é tão problemático, né? Por que dessas diferenças, o porquê desses relacionamentos, o porquê ter que conviver com essas pessoas, né? Pais que não amam seus filhos e filhos que odeiam seus pais. De onde é que vem esse relacionamento? Por que essas coisas acontecem e que só o nascimento numa família não responde? Isso tem que ter algo mais. A resposta tem que estar com certeza num outro lugar, numa outra perspectiva da vida. E isso se dá exatamente porque falta espiritualidade ou espiritualização na vida das pessoas. As pessoas trazerem a espiritualidade para dentro da sua casa, né? Conviver de uma forma espiritualizada com as pessoas, compreendendo as diferenças e resolvendo as diferenças, o que é o motivo de estarmos aqui, nessas convivências tão conflituosas. A gente estava conversando antes da entrevista começar e você comentou sobre a questão do karma, né? Que na visão
do Grupo Francisco de Assis não é algo estanque, é uma coisa mais dinâmica, é um processo mais dinâmico. Você poderia comentar um pouco para a gente isso? O karma, ele é tido popularmente pelas pessoas como sendo uma penalidade, como sendo uma punição, né? A pessoa está pagando uma pena por algo que fez, então ela está cumprindo ali o seu karma. No GFA nós acreditamos que o karma é realização e não pena. Ele não é uma punição, mas é uma oportunidade de realizar. Karma é ação, karma é atitude. Quando você tem uma atitude, você tem que resolver coisas na sua vida, que podemos chamar de processos kármicos, você está realizando o seu karma. Então, o karma, como ele é visto como uma punição, as pessoas deixam de realizá-lo. Ah, não vou fazer nada porque é um karma. Ah, eu tenho um problema com a minha esposa e não vou ficar com ela a vida inteira porque é um karma que eu estou pagando. Então, a pessoa, ela se esconde, ela deixa simplesmente o barco correr como se o karma fosse a resposta para o problema que ela está enfrentando. Ao invés dela partir para resolver o problema, que aí sim é ela realizar o seu karma, que é dar a ele uma concretude, uma forma concreta, algo acabado. E é possível você agir nessas situações e realizar o seu karma, sem que tenha que passar, às vezes, uma vida inteira achando que está pagando uma pena. Muito interessante. Uma outra coisa que a gente tinha comentado também antes é que você disse que algumas religiões professam o viver para morrer, né? E que lá no Grupo Francisco de Assis, vocês também veem de uma forma mais dinâmica a vida, não um processo que conduz à morte. Você pode comentar também com a gente? Sim. A vida, ela é um processo contínuo, né? A morte, ela é só um evento na vida, né? A morte, ela não encerra com a vida, ela tem uma continuidade. O que nós estamos construindo hoje aqui, nas nossas vidas, nós vamos dar uma continuidade mesmo com o evento da nossa morte. Essa visão de continuidade nos dá um pensamento de que temos que estar sempre, constantemente, construindo este caminho, buscando o nosso caminho espiritual, ao invés de estabelecer, digamos assim, estágios ou momentos para um crescimento e uma evolução espiritual, contando que depois a morte vem e acaba com tudo isso. Essa perspectiva, digamos, de fim, faz com que as pessoas não tenham um compromisso com a sua própria evolução espiritual. É o que gera e o que acontece nas pessoas delas não buscarem estar sempre melhorando, fazendo bem, buscando um caminho espiritual melhor. Bom, voltando um pouco para o Grupo Francisco de Assis, além dos trabalhos externos, né, que a gente estava conversando no bloco anterior, vocês também desenvolvem trabalhos internos, né, para o qual não tem acesso público. Você poderia comentar um pouco sobre os trabalhos internos da casa? Nós temos no Grupo Francisco de Assis uma escola de médiuns que forma médiuns para atuação mediúnica e espiritual nos nossos trabalhos. É uma escola que atua no aperfeiçoamento íntimo das pessoas através não só do conhecimento adquirido, teórico, mas também de vivências, né? Essa escola de médiuns, ela se divide numa formação teórica e prática, que é uma escola de aquisição de conhecimento e numa escola de vivências espirituais. Esses caminhos, esses debates, essas buscas, essas vivências, elas fazem com que o médium tenha a oportunidade de se aperfeiçoar, de se conhecer, né? E se conhecendo,
ele trazer aquela espiritualidade para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, né? Nós temos também uma academia de assuntos esotéricos, onde buscamos desenvolver trabalhos, né, reflexivos sobre o mundo, e como viver, sobre formas alternativas de se conduzir a própria vida, né, para que isso possa resultar numa mensagem que o Grupo Francisco de Assis possa passar para as pessoas. Bom, nosso tempo já está se encerrando, vou te fazer a última pergunta. Como funciona, você comentou conosco que existe um trabalho de vivências, terapias de vivências das vidas passadas. Como isso funciona para vocês? A partir daquela orientação espiritual que a pessoa faz logo quando chega no grupo, a partir daquela conversa, daquele diálogo, se o espírito identifica que problemas apresentados resultam de vidas passadas, nós temos na casa uma terapia voltada para isso, voltada com essa finalidade, mas não no sentido de fomentar a curiosidade para saber aquilo que se fez, o que aconteceu ou quem foi numa vida passada, não nesse sentido, mas no sentido de fazer com que a pessoa compreenda a origem do seu problema. E a compreensão disso facilita o caminho para que ela possa resolver essa dificuldade, para que ela possa resolver este problema. Irmão Estevão, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.